seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, à reconexão com as nossas raízes e também à cura nas nossas relações. Meu nome é Cibele Croce e estou aqui mais uma vez conduzindo vocês nesse processo de autoconhecimento do programa. E hoje estou numa sequência de assunto aqui falando sobre a linguagem do amor nas crianças. E hoje quero dizer aqui para vocês, falando sobre a importância das palavras. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, é que quem não se comunica se complica. E o que isso quer dizer? Muitas vezes as coisas que a gente sente, e ainda quando a gente está na infância, a gente sente muita coisa que acaba não externando aquilo, não falando. E pode ser que muitas pessoas que estão ao nosso redor, para elas, o combustível que vai alimentar aquele sentimento de amor, delas se sentirem nutridas pelo pai ou pela mãe, muitas vezes são palavras de afirmação. Porém, a gente tem que ter um certo cuidado no uso com elas. Por quê? Porque muitas vezes essas afirmações que se falam para os filhos, eles entram num processo de condição. É como se fosse um amor condicional. Então, o que isso quer dizer, Cibele? Por exemplo, eu te amo, mas você não arrumou o teu quarto hoje. Se você diz isso para o seu filho, você está mostrando para ele que o amor que você sente por ele não é de uma forma genuína, não é de uma forma verdadeira. E eu não estou querendo dizer com isso que você não ama o seu filho, não é. Mas é que no registro inconsciente dele, você não ama ele de verdade, porque você está colocando o amor de uma forma condicional. Então, o amor que os pais nutrem pelos filhos, ele precisa ser de uma forma incondicional. E o que isso quer dizer? Que quando eu falar alguma frase de afirmação, alguma questão de elogio para os filhos, que ele não esteja linkado com alguma coisa que eles tenham que fazer ou com algum tipo de comportamento que eu não aprovo neles. Então, quantas vezes você ainda deve se lembrar de coisas que foram faladas lá na sua infância? Porque as palavras, elas têm esse poder. Tem um provérbio hebraico, que eu vou ler aqui para vocês, que eu achei que ele fez muito sentido. Que a língua, ela tem o poder tanto de trazer a morte como a vida. E o que isso representa? Muitas pessoas adultas, elas acabam lembrando, sim, de situações que ocorreram na sua infância, mas se essa pessoa, ela teve dentro dela a linguagem do amor, das palavras de afirmação, como o seu combustível para armazenar esse amor desse pai e dessa mãe, na fase adulta ela sempre vai lembrar mais do que o pai e a mãe falavam para ela. Então, situações, esses dias eu li uma frase numa rede que dizia assim, que a pessoa lembrou que quando era criança diziam assim, que dia de chuva era dia de criança apanhar. Então, olha que registro muito forte isso. E aí isso cria já também um medo da criança que cresceu nesse tipo de ambiente, com esse tipo de afirmação, que toda vez que tinha tempo feio, tempo para chuva, era dia de se praticar isso. Então, quantas coisas que na sua infância você acabou crescendo, até mesmo situações assim, dinheiro não dá em árvore, ou dinheiro é sujo, tudo isso são afirmações que quando a criança tem essa linguagem do amor, ela acaba criando aquilo como uma verdade para ela. Porque para ela não vai importar se você der um abraço, se você der um outro presente, ou se você ter um tempo mais de qualidade para ela. O que vai prevalecer para ela é a questão das palavras. E tem um exemplo que eu li, que eu gostei muito, que é uma coisa muito simples que aconteceu num ambiente de uma escola e que na vida adulta refletiu bastante nas pessoas que tiveram a oportunidade de participar disso. Então, uma professora, um dia, pediu para que cada aluno
numa folha, escrevesse o nome de todos os colegas e deixasse abaixo do nome de todos os colegas um espaço. E aí a professora, depois em seguida, disse assim: eu quero agora que cada um de vocês coloque embaixo do nome do colega uma situação positiva que ele ajudou você, ou uma característica, um elogio para esse colega. E no final de semana, a professora pegou todas essas cartinhas que todos os alunos escreveram, e ela separou uma folha para cada aluno e colocou fulano de tal e colocou abaixo todas as características, todas as situações que os colegas se sentiram, que tiveram um aspecto positivo com relação àquele colega. E aí, então, na segunda-feira, a professora pegou e entregou essa folha para cada um dos alunos. E ela não comentou mais nada sobre a atividade. Só que a reação das crianças lendo isso, eram crianças na faixa etária de 8 a 9 anos de idade, tá? E aí essas crianças lendo isso, elas começaram a expressar e se sentir felizes, porque elas não tinham noção de coisas que elas faziam, o quanto isso representava para os outros, coisas que elas falavam. E essas crianças cresceram, obviamente, e aconteceu um momento que um dos alunos, ele tinha ido participar de uma guerra e ele acabou perdendo a vida. E no momento do velório dele, quando terminou toda a cerimônia, que daí todos os colegas estavam ali presentes, o pai chegou até a professora e entregou para ela uma folha de caderno que estava já envelhecida com o tempo, que tinha colas ali, né, com uma fita durex para o papel não ter se rasgado. E essa professora olhou e viu o quanto foi importante aquela folha. E eu fico até emocionada de falar, porque todos os outros alunos que estavam ali nesse mesmo ambiente, eles disseram para essa professora que eles carregavam essa folha com muito carinho, porque todos os momentos em que elas se sentiam desencorajadas, que elas se sentiam tristes, ou que escutavam coisas que faziam com que elas ficassem magoadas, elas liam essa folha, para elas perceberem o quanto elas eram importantes para as outras pessoas que já tinham convivido com elas em algum momento. Então, muitas vezes, a gente acaba expressando alguma coisa, falando verbalmente, situações que a gente nem percebe que está magoando uma criança ou que está fazendo com que ela se sinta diminuída. Então, eu gosto sempre de sugerir para que a gente consiga se perceber melhor com relação às coisas que a gente fala para as outras pessoas, e eu estou falando bem aqui na questão do ambiente familiar. Se você tem dúvida com relação ao que tipo de informação você está levando para os seus filhos em casa, você pega e pede para o teu companheiro, tua companheira, enfim, ou pegue em um momento do dia que você está com a criança em casa e deixe ali um gravador, deixe ali o celular gravando uma conversa de vocês. E depois, no outro dia, você pare para escutar que tipo de coisa você está falando. E a gente, muitas vezes, fica falando coisas muito negativas para as crianças. Então, não faça isso, não faça aquele outro. Claro que precisamos impor limites e é muito desafiador estabelecer regras em casa para que a criança cumpra sem que a gente utilize palavras negativas. Porém, o negativo e o não, na verdade, ele não é uma palavra muito associada pelo nosso inconsciente. Se você um dia tiver a oportunidade de estudar questões de PNL, você vai entender que o não é como se a gente não entendesse o que ele diz ali. Então, se você diz não faça isso, de forma inconsciente, o cérebro vai dizer para fazer. Por exemplo, agora, vou dizer para você, não pense numa maçã vermelha. O que você vai fazer? Você vai pensar numa maçã vermelha. Então, consegue perceber que a gente tendo um conhecimento sobre a forma como vamos falar e transmitir as coisas para as crianças e também até para as pessoas ao nosso redor,
tem muita diferença. Então, para uma criança, pode ser que se você está num momento com ela, aonde ela fez alguma coisa legal e você elogie ela, ela vai conectar mais com você e vai se sentir muito mais amada naquele momento, né? Então, assim, o afeto que a gente transmite para as crianças, ele está muito relacionado com quem a criança é, como ela age, né? As atividades, as coisas, como ela faz. Já a questão do elogio, ela está muito mais relacionada à questão de comportamento. Então, tem uma pequena diferença aqui, que dependendo da situação, a criança pode ser que ela sempre se sinta inadequada, porque toda vez que ela recebe talvez um elogio ou alguma coisa assim, foi de uma forma depreciativa, né? Tem situações que às vezes acontece, você é muito inteligente, mas no quarto é sempre uma bagunça. Então, esse tipo de situação, a gente acaba anulando aquela afirmação, aquele elogio que a gente deu. Uma outra coisa que é muito importante e que as crianças percebem muito no relacionamento familiar é com relação o que os pais falam deles para as outras pessoas. Então, é muito comum, às vezes, nos encontros de famílias ou até mesmo quando se reúnem as mães dos coleguinhas, mas o fulano de tal sempre faz isso dessa forma. A criança, ela pode não estar do teu lado ali diretamente, mas se ela estiver perto, você pode ter certeza que ela está ouvindo aquilo ali. E aí, a criança, ela vai crescendo com essa verdade para ela. É como se isso fosse uma verdade absoluta para ela. Minha mãe diz que eu sou assim, então eu sou assim. Então eu não consigo me esforçar para fazer diferente. E aí, isso é uma das formas que se tem de incluir uma crença limitante naquela criança. Se a gente diz que o fulano é desorganizado, ele vai crescer toda a vida dele achando que ele é desorganizado. Aí chega na vida adulta, ele precisa trabalhar num lugar onde precise organizar as coisas, vamos supor um almoxarifado de uma empresa, não vai conseguir se sentir capaz de realizar aquilo ali. Embora, claro, né, se a pessoa for ir trabalhando ao longo da vida esse tipo de crença, ela consegue desempenhar coisas que ela, quando criança, foi ouvindo que ela não era capaz de fazer. Mas vai depender muito de como a pessoa vai levar isso para a vida dela. Então, a pessoa que tem a questão das palavras de afirmação como a linguagem do amor dela, é muito sutil a forma como a gente vai falar com essa pessoa. E você pode perceber que ela vai estar sempre, de alguma forma, querendo demonstrar isso para você. Então, falando que gosta de você, fazendo algum bilhetinho, alguma coisa assim. Uma das formas de a gente conseguir nutrir essa linguagem de amor nas crianças é quando ela vai para a escola, a gente preparar um bilhetinho para ela. A gente deixa lá, você está comendo o lanchinho, a mamãe e o papai amam muito você, né, no momento que você está na escola. Então, são pequenos gestos. Se você percebe que você tem uma criança que gosta muito de escrever uma cartinha para você, ou que gosta de escrever cartinha para as amiguinhas, para os amiguinhos, para a professora, possivelmente essa criança ela tem essa linguagem do amor, né? E muitas pessoas, antigamente se tinha o hábito de se escrever uma carta, que daí tinha toda aquela questão da letra, de colocar energia ali para escrever alguma coisa para uma pessoa, e hoje em dia a gente já não tem mais tanto isso, e a gente acaba utilizando de outros meios, de telefone, enfim, para escrever as coisas para as outras pessoas, mas mesmo assim, tudo aquilo que a gente fala em áudios, ou que a gente escreve em mensagens, elas têm um poder muito grande. Então, às vezes, situações também que você nem imaginava o quanto você representava na vida das outras pessoas. Busque, se você está num momento onde tem a criança ali, que você não está conseguindo identificar que tipo de linguagem você está tendo com essa criança, o que você está comunicando para ela, peça para as outras pessoas ao teu redor te observarem,
né, apontarem coisas que você fala, que elas entendem de um jeito e que talvez você não está se percebendo como está falando aquilo ali. E essa linguagem de afirmação das palavras, a gente ter o cuidado com o que a gente diz, não é que isso vá fazer com que você não fale o que você está sentindo. Eu sempre digo que a gente precisa expressar o que a gente sente. Existem várias formas para isso. E antigamente, até uma das coisas que muitas pessoas relatam é que antigamente não se tinha muito toque, os pais e as mães não abraçavam muito a gente, ou também ainda que não falavam muito dos seus sentimentos. Quantas orientações as adolescentes na sua mudança ali de infância para adolescência não tinham a informação, né? Não era falada a informação através da mãe que elas iam começar a passar por um processo de um ciclo feminino, que era a questão de menstruar e tudo mais. Quantas coisas não foram faladas que eram, às vezes, tratadas como até um certo tabu. E aí você consegue perceber a importância da comunicação, das afirmações através da fala, do quanto de energia a gente carrega em tudo aquilo que a gente diz para os outros. E a criança que ela consegue ter fortalecido dentro dela esse sentimento de que eu sou amada pelos pais, ela tem essa linguagem muito ativa dentro dela, você pode ter certeza que ao perguntar para ela, você tem certeza que teu pai e tua mãe gostam de você? Ela vai dizer sim, porque eles me dizem que me amam. Então, é uma das características quando a criança tem esse tipo de linguagem muito ativa com ela. E até mesmo um adulto. É uma das formas que a gente tem de identificar que tipo de linguagem aquele adulto tem. Porque, às vezes, isso está muito escondidinho dentro da pessoa, né? Ela foi tão podada de poder falar o que ela sentia na infância, de poder explicar as coisas, de poder se expressar, que aquilo ali foi retraindo dentro dela. E aí pode ser que hoje em dia ela seja uma pessoa que não goste muito de falar, mas talvez ela use a escrita para conseguir se expressar. Então tente observar isso também. E eu quero dizer para você que se esse conteúdo fez sentido, se você acha que esse tipo de informação pode ajudar outras pessoas além da sua família, compartilhe com quem pode estar se beneficiando desse tipo de conteúdo. E nos próximos episódios eu vou estar falando aqui para vocês de outros tipos de linguagem do amor que existem e que a gente pode se beneficiar de coisas simples dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, para criar essa conexão. Porque é através dessas conexões que a gente consegue curar as relações entre as famílias, curar tratar, na verdade, muitos traumas, evitar que eles aconteçam. Claro que sempre vai acontecer algum tipo de trauma, a gente não tem como evitar que esse tipo de coisa aconteça, mas que quando acontecer ele seja da forma mais leve possível, porque existe uma forma mais leve da gente viver. Então, espero vocês até o próximo episódio. Até mais!